E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, sempre falando de boas empresas. E hoje eu quero, além de falar das empresas, eu quero também repercutir algumas notícias que vêm confirmando coisas que nós já vimos comentando desde o ano passado, que 2025 seria um ano difícil para a renda variável, muito pelas incertezas, né, que vinham se intensificando, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E aí nós temos aí alguns protagonistas relacionados a essa nuvem de incerteza que é China e Estados Unidos, né? Se a gente começar aqui com a China, por exemplo, né, onde a estimativa é de que o PIB desacelere em 2025, principalmente com as possíveis tarifas que podem ser impostas ali pelos Estados Unidos agora no novo governo. Isso aqui é um negócio que pode dar ruim para todo mundo, tá? Nós vamos entender ao longo do vídeo, mas os dados do PIB chinês ainda vão ser divulgados, porém eles já estão estimando aqui que deve ficar entre 4,5%. E sobre as tarifas que eles se referem é em relação ao novo governo eleito nos Estados Unidos, como eu falei, e as possíveis taxações aí que nós vamos discutir ao longo do vídeo. Mas quando a gente fala de desaceleração na China, a primeira empresa que vem na nossa cabeça é a Vale, como prejudicada, né? Se acontecer mesmo essa desaceleração, as ações da Vale vão seguir o movimento de queda, porque o minério vai continuar caindo. E como a gente já discutiu aqui em outros vídeos, né, cerca de 50% da receita da Vale vem da China, portanto, China retrocedendo é Vale também retrocedendo, principalmente em bolsa, e pode piorar ainda mais se isso começar a afetar os resultados da Vale. E essa incerteza mesmo em meio a movimentos positivos aí que a empresa vem conseguindo fazer, está investindo em maior produtividade, está desenvolvendo soluções e novos produtos com os rejeitos, formalizou recentemente os acordos de reparação, conseguiu as renovações das ferrovias, tem minas de minério de ótima qualidade para décadas à frente, garantindo a perenidade da empresa em termos de minério, afastou o risco de interferência do governo, mas ainda assim, né, no fim das contas, o mercado paga pela Vale o preço do minério no mercado. E se a China não crescer, o minério não vai subir e, como eu falei, se continuar caindo, pode fazer a empresa lucrar menos. Essa que é a questão. Os mercados globais já precificam aí, né, os riscos de tarifas prometidas pelo Donald Trump. As informações dão conta, né, que seria algo em torno ali de 10% sobre as importações globais, ou seja, o Brasil também estaria incluso aí nessas taxações de modo global, e 60% sobre os produtos chineses. É aí que está a questão, né? Será que isso é tão simples assim? Ou isso não teria consequências para os Estados Unidos? Pois é, isso pode trazer consequências também, porque os Estados Unidos também dependem da economia chinesa e de outras economias, inclusive para produtos importantes, tá? Então tem algumas matérias também que dão conta de que a China poderia, em retaliação a uma possível taxação abusiva ali, restringir o acesso a materiais críticos, como terras raras e lítio, por exemplo, né, que são componentes essenciais para fabricar quase tudo que existe, inclusive coisas que os Estados Unidos precisam, como artigos eletrônicos e até mesmo equipamentos militares. Então isso vai ter consequências, né, tanto para um quanto para outro. Isso é certo. Sem falar os países vizinhos ali dos Estados Unidos, como o Canadá e o México, que também poderão ser afetados e podem contra-atacar com medidas ali contra os Estados Unidos também. Tá? Isso pode trazer um desgaste muito grande e até mesmo falta de produtos ali no pior cenário, depender de como a coisa fosse desenrolando. Tá? Apesar que as matérias trazem informações também de que eles estão conversando aí por meio de assessores, mas de fato, né, em meio a essa incerteza, essa nuvem de incerteza, não é errado dizer que os seus investimentos na renda variável principalmente estão nas mãos desses dois, entre aspas, tá? Em 2025 está nas mãos deles aí o rumo do mercado, podemos chamar assim, no sentido de performance em bolsa, ou seja, a depender do que acontecer, né, independente do Brasil estar piorando ou do Brasil dar uma guinada, a força dos Estados Unidos e da China sobre o nosso mercado é muito grande. E aí se a China, por exemplo, sair mais prejudicada nessa história, as empresas ligadas ao minério vão sofrer. E aí entra, né, não só a Vale, mas também a CSN Mineração, tem a Bradespar também. E aí eu volto a repetir, né, aquilo que eu sempre comento. Quando eu estou falando sobre empresas que dependem de outras economias. Não tem o que elas possam fazer quanto a isso, né? A Vale não consegue ir lá no presidente da China e pedir para ele fazer alguma coisa para subir o preço do minério. Não tem jeito. Muito menos ela vai lá pedir para o Trump não taxar a China para não atrapalhar o negócio dela. Isso é fora de questão. Então é importante, se você é investidor dessas empresas, entender o que está acontecendo não é responsabilidade dessas empresas, é cenário econômico e agora em 2025 é política também afetando aí alguns
ativos em bolsa, para não dizer a bolsa inteira. E em meio a isso está o Brasilzão aqui da renda fixa, né, como eu tenho chamado. O Brasil ele está diretamente ligado a essas duas economias, né, Estados Unidos e China principalmente, né, ele acaba sendo refém economicamente falando, principalmente do crescimento da China, porque a China é um comprador de commodities fortíssimo do Brasil. Estados Unidos também é. De outro lado, o nosso mercado, em se falando de bolsa, é dependente dos Estados Unidos também, muito pelo fluxo estrangeiro, né, que vem e vai o tempo todo, né, e nesse momento atual que a gente está conversando aqui, está mais indo do que vindo, né, e como isso tem peso no dólar, né, quando o investidor sai aqui do Brasil, o dólar sobe, a nossa moeda pode permanecer depreciada aí ao longo de 2025, né, muito por esse risco que o mercado está enxergando no Brasil, onde os juros vão continuar subindo e a inflação não dá sinais positivos. A dívida do país segue sob suspeita, onde o mercado acredita que dificilmente o governo conseguiria zerar o déficit primário em 2026. Então, se não bastasse, né, o fato do novo governo dos Estados Unidos ser um agravante, porque por lá os juros não vão cair, se o governo adotar mesmo essa política protecionista, como tem se falado, isso ajuda a pressionar o dólar ainda mais. E se o Brasil não conseguir fazer o dever de casa por aqui, é mais real depreciado frente ao dólar, tá? E aí pensando em empresas da bolsa que podem ganhar com isso, a gente tem as que podem ganhar e tem também as que vão perder possivelmente, né? A gente tem, por exemplo, as ganhadoras, imaginando um cenário de dólar alto, por exemplo, as petrolíferas, né? Porque são dolarizadas e também porque se falou muito na campanha presidencial, né, do Donald Trump sobre manter os estímulos fiscais ali para o setor energético. Porém não necessariamente para energia renovável, como vinha sendo feito. Poderia beneficiar as exportações de petróleo, por exemplo, né? A Petrobras exporta um pouco lá para os Estados Unidos, poderia ter um incremento ali nessa linha, a depender. Não é certeza que isso vai acontecer, até porque os Estados Unidos também têm poder de influência no preço do petróleo. Se eles realmente conseguirem deixar de lado a pauta de energia limpa que foi implementada no governo passado, né, isso não só pode impulsionar o preço, como pode também derrubar se eles aumentarem a produção, por exemplo. Mas a tese de dolarização, dólar subindo, é bom para as petrolíferas de modo geral. Outras empresas, né, que podem ficar ali em meio a esse fogo cruzado, entre aspas, mas serem beneficiadas, são as commodities agrícolas. Especificamente aqui na nossa bolsa nós temos duas empresas de destaque em commodities de grãos, especificamente falando, né, que é a Brasil Agro e a SLC Agrícola. A SLC Agrícola especificamente, né, ela pode ser beneficiada com maior demanda de grãos pela China, isso porque, se caso a China for mesmo taxada pelos Estados Unidos, muito possivelmente ela vai, além de ampliar as sanções contra os Estados Unidos, retalhando, ela vai deixar de comprar também dos Estados Unidos, né? E um possível substituto ali para a compra de commodities, por exemplo, seria o Brasil, o que seria positivo aí para as empresas de commodities, de grãos especificamente. Então a gente tem lado bom e lado ruim, né? Se a China não crescer, pode afetar alguns negócios no Brasil, mas do lado positivo, a depender do peso da mão ali dos Estados Unidos, pode acabar aumentando as exportações brasileiras para a China, o que seria positivo. Mas ainda nesse rolo todo aí, nessa incerteza toda aí que a gente está discutindo, nós temos outras empresas que podem também se beneficiar, como é o caso da Gerdau, que a gente já comentou aqui em vídeos passados, né, que tem operações lá dentro dos Estados Unidos. Isso é fundamentado nas propostas até do governo Donald Trump durante a campanha, né, onde a promessa seria, né, de dar incentivos fiscais e poucas regulamentações a empresas que se mudarem para os Estados Unidos, né, e as empresas que já têm operações lá dentro, em tese, em relação à taxação, elas não teriam concorrência de fora, por exemplo. É o caso da Gerdau, porque a Gerdau não vende nada para os Estados Unidos, né? A operação dela no Brasil não manda nada para os Estados Unidos, porque ela fabrica já direto lá dentro dos Estados Unidos com as operações que ela tem lá. Então, para ela é positivo, porque não sofreria a taxação. E além disso, tem outras empresas, né, que talvez independente da taxação ou não, seriam cases neutros ali, né, meio que imparciais em relação a tudo isso, com impactos limitados, porém pela alta do dólar, são empresas também que se beneficiam do cenário, né, como é o caso da Klabin e da Suzano, por exemplo. As duas
empresas têm diversificação em mercados, e aqui não só China, não só Estados Unidos, não só Brasil, mas também Europa e outros países. Então, dólar alto, independente desse rolo todo aí, é benéfico para as duas empresas, tá? É um pouco do que eu falei. As empresas que você investe, pelo menos em 2025, a depender do desfecho dessas questões, o futuro delas no sentido de negócios vão estar em partes nas mãos aqui de Estados Unidos e China. O Brasil ele vende muito para os dois países, né? Principalmente commodities. E aí nós temos as ações domésticas e small caps que vão sofrer em bolsa, né, ou que podem continuar sofrendo em bolsa. Aqui já é mais uma questão que independe, né, de Estados Unidos e China, mas é mais a questão fiscal aqui do país que está causando isso. O cenário de juros que vem sendo precificado é de aproximadamente 15% para a Selic ainda esse ano, e aí empresas endividadas elas vão começar a sofrer ainda mais. Aí nós temos algumas aí para destacar, né, que são cases de atenção, no sentido negativo, como por exemplo a Cosan e Raízen, apesar de serem empresas que têm ali algumas cartas na manga para usar, enquanto não fizerem nada, o mercado vai seguir impiedoso, precificando aumento de dívida e dificuldade de entregar lucro. Tem outras empresas também na mesma situação, por exemplo, a Simpar. Essa aqui é uma empresa que vocês têm me perguntado bastante sobre ela também. Muita gente achando que está barata. Pode até estar, mas é uma empresa bastante endividada. Já está até um pouco alarmante, inclusive, não é à toa que o mercado está batendo forte nas cotações, né? E deve continuar à medida que os juros continuarem subindo. Além de várias outras empresas de outros setores aí também, né, que dependem de juros baixos, como as empresas do varejo e do e-commerce. Já é conhecido a relação pessimista delas com juros altos, não combina, assim como empresas de consumo de modo geral, tá? E até mesmo as construtoras que estão com balanço sólido, sim, mas o setor depende de juros baixos para crescer. Portanto, nesse cenário de alta de juros e inflação, empresas de consumo cíclico que não são dolarizadas e estão com dívida alta principalmente, o mercado vai seguir impiedoso com elas. Isso não é muito difícil de identificar. E já as empresas para ficar de olho, independente da queda, são as empresas com negócios dolarizados, que têm ali uma fatia relevante no balanço oriundo de outros mercados. Como eu falei agora há pouco, né, a gente tem as petrolíferas, tem a Klabin, tem a Suzano, tem a Gerdau, onde a tese delas é mais dolarização, né, do que a guerra comercial, entre aspas, aí, entre China e Estados Unidos, que se acontecer mesmo, poderia ali destravar alguma coisa a mais ou a menos para uma e outra. Nem essa questão, né? A questão é mais a dolarização mesmo do portfólio. Além dos setores perenes, tá? Que ganham com juros e inflação elevados. Aí sim você pode olhar para empresas domésticas aqui no Brasil. Por exemplo, as seguradoras ali em primeiro lugar, né? Não é à toa que as ações das seguradoras não estão corrigindo tanto. Os bancos também sempre vão ser boas opções, porque apesar do medo do mercado quanto ao aumento de inadimplentes, os bancos seguem ali com boas opções porque eles vão se adaptar. Não vai ser do dia para a noite, mas eles vão se adaptar, né? Os bancos no Brasil já são casca grossa, já viram isso acontecer outras vezes e no geral eles sabem trabalhar com juros altos, né? Isso é independente do que a China vai fazer, do que os Estados Unidos vai fazer. A questão aqui é se você tem paciência para esperar, além dos setores perenes de utilidade pública, né, que são as elétricas, por exemplo, onde a lógica é priorizar empresas menos alavancadas, como eu falei, porque o negócio delas é defensivo, os contratos têm reajuste inflacionário, portanto, quem tem dívida baixa não vai ter seus lucros afetados. Então, pessoal, 2025 é ano para ir bem pé no chão com bolsa, tá? Priorizando empresas óbvias, porque China e Estados Unidos, a depender do desfecho, vão sim balançar seus investimentos. E se o Brasil não sinalizar nada de concreto no sentido de controle fiscal para o mercado, a coisa vai balançar ainda mais, porque os juros vão seguir subindo. E quem vai sobreviver é quem tem caixa acima de tudo, né? Caixa acima de tudo e negócios defensivos. Mas eu queria saber a sua opinião. Me fala aí, o que você espera para 2025 na Bolsa de Valores do Brasil? Qual que é a ação da sua carteira que você considera mais defensiva dentro desse cenário turbulento? Por hoje, então, foi isso, tá? Um vídeo comentado aí sobre essa questão, né, entre Estados Unidos e China e como isso pode afetar ou beneficiar o nosso mercado e algumas empresas que podem sim refletir esses movimentos que estão sujeitos a acontecer daqui para frente, seja positivo ou negativo. Tá certo? Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, um abraço, bons estudos e até a próxima.